Olá! Hoje nós vamos falar sobre as árvores AVL, que foram criadas em 1962 por Adelson Vesk e Landes. A árvore AVL foi a primeira árvore de busca binária autobalanceável. Nós dizemos que uma árvore é balanceada quando nós limitamos a altura dessa árvore em relação à quantidade de elementos que há nela. Existem outras árvores autobalanceáveis, como é o caso da árvore rubro-negra, que nós vamos ver em seguida. E cada um desses algoritmos utiliza uma definição diferente para dizer se a árvore está ou não balanceada. A árvore AVL, ela utiliza essa definição aqui como uma definição de árvore balanceada. Então a gente diz que uma árvore de busca binária A é balanceada se a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita em módulo é menor ou igual a 1. Por que em módulo? Bem, porque veja que tanto a árvore esquerda pode ser maior que a direita, quanto a subárvore direita pode ser maior que a subárvore esquerda, certo? O que importa é que a diferença de altura, independente da direção que está pendendo a árvore, né, não pode ser maior do que 1. Tá? A gente chama essa expressão que está aqui no meio, que é a diferença das alturas das subárvores de A, de fator de balanceamento. Tá? E a gente sabe que, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que se o fator de balanceamento de um nó X, tá, for maior que 0, então a árvore está pendendo, ou seja, ela está tortinha, né, para a esquerda. Caso o fator de balanceamento do nó X for menor que 0, a árvore está pendendo para a direita. Por que, professor? É uma convenção isso? Sim, é uma convenção. Tá? Existem outros autores que invertem isso aqui, tá? Que chamam o fator de balanceamento de altura da árvore direita, da subárvore direita, menos a altura da subárvore esquerda. Tá? O que importa é você ser consistente. Tudo bem? No caso dessa equação aqui que a gente tem, né, o fator de balanceamento é positivo se o número da esquerda for maior que o número da direita. Isso quer dizer que a subárvore esquerda, no caso que é a altura, né, o valor esquerdo aqui, é maior do que a altura da subárvore direita. Tá? E se a altura da subárvore direita for maior, a gente vai estar subtraindo um número maior de um número menor. E daí vai ser um número negativo. Tudo bem? Então tem que se preocupar. Se você inverter isso aqui, você tem que lembrar que essa lógica aqui está invertida daí. Beleza? Bem, professor, essa árvore que a gente está vendo aqui, ela é uma árvore AVL? Como que a gente pode saber se ela é uma árvore AVL? Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar se todos os nós dessa árvore respeitam a propriedade de árvore AVL. Então, a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita é menor ou igual a 1? Bem, olha só esse nó 78, ele não tem nenhuma, a subárvore esquerda dele é vazia, a subárvore direita dele é vazia, quer dizer que é 0 a altura delas, né? 0 menos 0 é 0, 0 é menor ou igual a 1? Sim. Tá? Mesma coisa para o 99, mesma coisa para o 50. Né? Então, por definição, todo nó que é folha respeita a propriedade AVL. O nó 91 tem a subárvore esquerda e a subárvore direita não vazia, e que tem a altura 1, cada um, né? Que a gente só tem uma aresta saindo do nó 91 da esquerda e chegando até um folha. E a mesma coisa do lado direito. Tá? Então, a gente vai ter a altura esquerda desse nó 91 é 1, a altura direita é 1 também, 1 menos 1, 0. Então, esse nó também está respeitando a propriedade AVL. Tá? E o nó 65? Está respeitando a propriedade de balanceamento da AVL? Bem, a altura da subárvore esquerda é 1 e a altura da subárvore direita é 2. Tá? Então, 1 menos 2 é menos 1. Em módulo 1, 1 é menor ou igual a 1? Sim. Logo, essa é uma árvore AVL. Uma representação bastante comum que a gente tem da árvore AVL, né, até fica mais fácil
da gente discutir os algoritmos que a gente vai ver daqui a pouco, é colocar juntamente com as chaves, a gente também pode colocar o fator de balanceamento. Tá? Então, como que ficaria o fator de balanceamento aqui nessa árvore? Como que a gente pode reescrever essa árvore com o fator de balanceamento? Bem, eu vou colocar todos os nós dela aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Para não ter que ficar desenhando essas bolinhas, porque elas não vão ficar boas mesmo, eu vou ter que escrever duas coisas dentro de cada bolinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever só os valores em cores diferentes. Tá? Então, em laranja eu vou escrever a chave, e em amarelo eu vou escrever o fator de balanceamento. Tá? Então a gente tem aqui embaixo 78, 99. A gente quer essa uma árvore de busca binária. Tá? Então todos os nós na subárvore esquerda tem que ser menor do que os nós na subárvore direita de um nó. Tá? Então a gente vai ter isso aqui. Né? Então, e daí, qual que é o fator de balanceamento desse cara? A gente vai escrever embaixo em amarelinho. Tá? Então, o desse cara é 0, o desse é 0, o desse é 0, o desse é 0, e esse é menos 1. Tá? Então, novamente, só estamos fazendo a diferença entre... Esse é o fator de balanceamento, então sem o módulo. Tá? Então, a gente está fazendo a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita. Veja que a única que não é 0 é a raiz da árvore, né? Que a subárvore esquerda tem apenas altura 1 e a subárvore direita tem altura 2. Note que é possível calcular o fator de balanceamento dos nós durante as operações de inserção e de remoção. Tá? Então, você não precisa necessariamente escrever um algoritmo que calcula primeiro a altura das subárvores e depois calcula o fator de balanceamento. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? E se eu quiser, por exemplo, pegar essa árvore, que é a mesma árvore que a gente acabou de olhar ali em cima, tá, pessoal? O que acontece se eu pegar essa árvore e quiser inserir... Opa, acho que na minha cópia o 5 ficou fora. Eu esqueci o 5 aqui. Vou escrever o 5 aqui, sem problema. Muito bem. E se agora eu quiser inserir, por exemplo, o 20? Tá? Lembra, essa é uma árvore de busca binária. Então, a gente vai partir da raiz. 20 é menor ou igual ou maior que 65? É menor. É menor que 50 ou maior que 50? Menor. Então, veja que a gente chegou aqui no fim da linha. Tá? Então, a gente pode pendurar o 20 à esquerda do 50. Bem, como o 20 entra como um folha, com certeza o fator de balanceamento do 20 é 0. Tá? Agora, se a gente fez um algoritmo recursivo para fazer essa inserção, naturalmente a gente vai voltar agora para o nó 50, né? Na volta da nossa inserção. Tá? E veja que o 50 ainda está com o fator de balanceamento antigo. Se ele acabou de ganhar um filho à esquerda, quer dizer que o fator de balanceamento dele incrementa em 1, certo? Porque a conta do fator de balanceamento é a altura da árvore esquerda menos da árvore direita. Se a árvore esquerda acabou de crescer em um nó, veja que o fator de balanceamento vai aumentar em uma unidade. Tá? Então a gente pode simplesmente vir aqui e trocar o 50 para 1. Tá? E agora, voltando aqui para o 65, o que vai acontecer? A árvore acabou de crescer. Veja que a gente está voltando da esquerda. Beleza? Então, se a gente está voltando da esquerda, a gente pode ver que a nossa árvore acabou de... A subárvore esquerda acabou de crescer. Se a subárvore esquerda acabou de crescer, então a gente sabe que a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito diminuiu. Tá? E ela diminuiu somando 1 na altura da árvore esquerda. Certo? Então, agora, essa conta aqui do fator de balanceamento, como a subárvore esquerda cresceu, estava menos 1 antes nesse caso, porque a subárvore direita estava maior. Como agora elas estão do mesmo tamanho, tá? Quer dizer que esse cara aqui cresceu mais 1, esse estava 2 e esse estava 1. Agora esse também vai para 2. Pelo mesmo motivo que a gente somou 1 aqui. Tá? Então, veja que agora esse cara aqui, o fator de balanceamento da raiz, foi para 0. Tá? Então, note que a gente pode sempre atualizar o fator de balanceamento durante a inserção e durante a remoção também. Tá? E tem mais uma coisa que é interessante a gente perceber aqui.
Tá? Mesmo nas situações mais complexas, durante a inserção, os únicos nós que vão ter, que podem ter o fator de balanceamento alterado, são os nós que a gente visitou durante o processo de encontrar a posição da inserção. Então, os únicos nós que vão trocar de fator de balanceamento são esses aqui, ó, pessoal. Tá? Esses nós aqui, que não participaram do processo de encontrar a posição que a gente vai inserir o nó, eles nunca vão precisar ser, o fator de balanceamento deles nunca vai precisar ser recalculado. Quando as alterações só acontecem no caminho que a gente percorreu para fazer a operação, a gente diz que as alterações são locais. Veja como que depois da inserção, o 50 foi para o fator de balanceamento do nó 50 foi para um número positivo. E lembra que a gente comentou aquela hora que quando o fator de balanceamento de um número é positivo, a árvore está pendendo para a esquerda? Tá? Quer dizer, ela é maior na esquerda do que na direita. Veja que realmente isso foi mostrado aqui. Tá? Então, são vários detalhezinhos assim que fazem a árvore AVL funcionar, tá, pessoal? Então é bom a gente estar sempre ligado aí nesses detalhes. Vamos analisar um outro exemplo agora. Então, a gente tem essa outra subárvore aqui, tá? Que é bem parecido com essa outra que a gente acabou de ver. Bem, o que acontece agora se a gente inserir o 95? Tá? Então, se a gente inserir o 95, bem, 95 é maior que 65 e é maior que 91. Então, a gente tem que inserir e pendurar ele à direita do 91 aqui. Né? Então, vamos criar um link aqui e inserir o 95. Bem, o 95 ele entrou como um folho. Tá? Então, se ele entrou como um folho, o fator de balanceamento dele é zero, porque ele não tem subárvores à esquerda ou à direita. Agora, voltando aqui para o 91, a gente acabou de ganhar um filho à direita. Antes era zero, porque ele era um folho, né? Mas como agora a gente acabou de pendurar uma subárvore à direita, com um elemento, a gente sabe que agora esse nó aqui não está mais com o fator de balanceamento zero, porque agora ele está pendendo para a direita. Então, se ele está pendendo para a direita e a nossa fórmula é a altura da esquerda menos a altura da direita, quer dizer que, na verdade, se a altura da direita cresceu, é como se a gente estivesse subtraindo 1 do fator de balanceamento, certo? Tá? Então, esse 0 vira menos 1. Né? E agora, voltando aqui para a raiz, o que a gente vai fazer? Bem, veja que agora a altura das duas subárvores se igualou. Tá? Então, a gente pode subtrair 1 aqui do fator de balanceamento da raiz. Tá? Então, olha só. Se a gente tiver, como a gente inseriu o 20 aquela hora, se a gente estiver inserindo um elemento e ele foi inserido à esquerda, a gente vai somar 1 no fator de balanceamento do caminho, né, de todos os nós que estavam no caminho da inserção. Se a gente estiver inserindo um número e ele acabar na subárvore direita, tá? Então a gente vai fazer o quê? Na volta. A gente vai subtrair 1 do fator de balanceamento daquele caminho. Tudo bem, pessoal? Então esse é o primeiro algoritmo simples que tem aí, que a gente tem que colocar para a implementação da árvore AVL. Tá? Então, quando a gente está fazendo a inserção, tem que já manter o fator de balanceamento. Existem outras formas, né, outras implementações da árvore que podem ser feitas que a gente guarda a altura dos nós e daí fica toda vez que a gente está passando na árvore recomputando o fator de balanceamento. Tá? Isso é uma questão de estilo apenas, né? Não faz muita diferença em termos de desempenho, não. Vamos analisar um outro exemplo, então. Então, a gente tem essa árvore aqui, para começar, tá? E nós vamos fazer... E nós vamos fazer a inserção da chave 10. Né? A gente vai inserir a chave 10 nessa nossa árvore AVL aqui. Então, como que fica a inserção da chave 10? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a posição que a gente vai inserir o 10. E isso, pessoal, vocês já perceberam que é exatamente o mesmo procedimento de fazer inserção numa árvore de busca binária. Tá? Porque a árvore AVL não deixa de ser uma árvore de busca binária. Ela é só uma árvore de busca binária com restrição de balanceamento. Tá? Então, vamos lá. Onde que a gente insere a chave 10 aqui? Bem, a gente vai pegar a partir da raiz e ver se é menor ou maior que a raiz. É menor. Então, vai à esquerda. É maior ou menor que 50? Menor. Menor ou maior que 20? Menor. Tá? Então, a gente vai pendurar o 10 aqui à esquerda do 20. E como o 10 ele é um folha, o fator de balanceamento dele naturalmente é zero.
Bem, para vocês que estão prestando atenção, você já pode perceber que tem um problema aqui, tá? Mesmo sem a gente calcular os novos fatores de balanceamento, a gente pode ver o que, pessoal? A gente pode ver que vai dar problema aqui, né? Que a gente vai violar a propriedade AVL. Por quê? Porque veja que se a gente olhar aqui na raiz, né, a gente vai ver, na verdade até mais para baixo do que na raiz, aqui no 50, a gente vai ver que a subárvore esquerda aqui, ela tem tamanho 2 e a subárvore direita do 50 tem tamanho 0. Então a diferença entre a subárvore esquerda e a subárvore direita do nosso 50 é 2. Tá? E a gente lembra que para ser uma árvore AVL não pode passar de 1 essa diferença em módulo. Né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui e como que a gente pode resolver esse problema. Olha só, pessoal. Então, acabamos de inserir o 10 aqui e vamos voltar no mesmo caminho que a gente fez para inserir, se a gente implementar recursivo. Né? Então, a gente está aqui no 10, vamos voltar para o 20. Tá? Veja, como a gente voltou da esquerda, o que a gente faz? A gente soma 1 no fator de balanceamento. Tá? Então, de 0 vai para 1. E agora a gente vai voltar para o nosso 50. E veja como a gente voltou da esquerda, a gente vai fazer o quê? Somar 1. Tá? Então, quando a gente somar 1 no 50, vai virar 2. E a gente viu que o fator de balanceamento não pode passar de 1 em módulo. Né? Pode ser menos 1, pode ser 1 ou pode ser 0. Tá? Olha só, a gente acabou de ter um 2. Quer dizer que essa subárvore enraizada no 50 aqui, ela não é uma árvore AVL. O que faz da nossa árvore toda não ser AVL. Tá? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Como que a gente pode mexer nesses 3 nós aqui, trocar a estrutura deles, manter os mesmos nós na árvore, mas fazer com que a árvore seja uma árvore AVL? Se prestar bastante atenção aqui nesses 3 elementos aqui, né, que é a subárvore que está enraizada no 50 e que está violando a propriedade AVL, a gente vai ver que eles estão em ordem crescente. Né? O elemento lá de baixo é o menor, o elemento lá de cima é o maior e o 20 é o do meio. Tá? Veja, se eles estão em ordem crescente, então a gente poderia reescrever eles de que forma? A gente poderia colocar o 20 no lugar do 50 e pendurar o 50 à direita do 20? Sim. Isso seria uma árvore de busca binária, porque daí à esquerda do 20 estaria o 10, à direita do 20 estaria o 50, né? E a gente não estaria violando nenhuma das propriedades da árvore de busca binária e a gente estaria diminuindo a altura da árvore. Tá? Ou seja, a gente também estaria resolvendo o problema do desbalanceamento na árvore AVL. Tá? Então, como que fica isso? Tá? Depois que a gente faz essa operação, como que fica? Né? Então, olha só, a gente vai ter... Vou copiar aqui o comecinho que eu já tinha aqui. A gente vai ter o 65. Vou arrumar rapidamente, eu devia ter copiado antes. Mas tá bom. Então, a esquerda do 20 seria o 10. Aí o 10 entrou como folha. Aí foi subindo e somando 1. Aí, foi rapidinho. Então, olha só, como que dá para reescrever isso aqui? Bem, a gente pode pegar no lugar do 50. Vou apagar aqui e vou escrever a árvore nessa nova forma. Tá? E daí eu vou descrever para vocês qual que é o nome disso. Tá? Como que é o nome dessa operação aí. Então, a ideia é a gente vai subir o 20 no lugar do 50, pendurar o 50 à direita do 20 e vamos deixar o 20, quem estava pendurado à esquerda do 20, que é quem estava lá mesmo. A gente não vai mexer nisso, porque já estava certo. Tá? Daí à direita vai vir o 50. Tá? E daí veja que a gente criou, quando a gente fez essa operação, a gente criou uma árvore agora com um nível a menos. Essa árvore que estava aqui tinha 2 níveis, essa árvore agora só tem um nível, só que agora a gente tem uma estrutura balanceada. Tá? E além de ter uma estrutura balanceada, a gente vai ter uma estrutura com o fator de balanceamento nas 3 subárvores, né? Igual a 0. Tá? Então veja que, olha só, a gente pegou esses 3 elementos que estavam aqui, a gente viu que eles estavam na ordem,
Então, se eles estão na ordem, quer dizer que o elemento que está no meio pode ser o elemento que vai para o lugar do maior, né? E a gente pode escrever o maior à direita dele, né? Como subárvore à direita dele, e o elemento menor continua onde ele está. O nome dessa operação, pessoal, é a operação de rotação à direita. Tá? Veja que ele faz assim. Você está me vendo invertido, né? Por causa do jeito que a câmera funciona. Tá? Mas é uma rotação à direita. Tá? Então, essa rotação à direita é o nome da operação quando a gente tem esse esqueminha aqui. Ó. Tá? Eu vou fazer um esquema mais geral para vocês agora, para vocês verem qual que é como que fica certinho. Tá? Então, o nome dessa operação aqui é rotação à direita. E a rotação à direita a gente fala que está sendo feita no elemento 50. Vou fazer uma pequena correção aqui, é que eu tinha copiado essa árvore aqui da página de cima e eu esqueci de atualizar. O 65, na verdade, o fator de balanceamento dele é 1. Né? Porque a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a subárvore direita é 1. Beleza? Então, esse 0 aqui vai para 1. Né? Então, só estou arrumando, tá, pessoal? Tudo que eu expliquei depois estava correto. Tá? Só esse pequeno ponto ali que estava errado. Tá? Então, aqui também estava 1 e aqui manteve 1. Bem, agora vamos ver só mais um exemplo da rotação direita, quando a gente tem um outro caso peculiar. Tá? Vou descendo um pouquinho aqui. Tá? É uma árvore parecida, né, com o que a gente usou, só que agora, nessa outra árvore, a gente vai inserir o 10. Tá? Então veja que agora o desbalanceamento não vai acontecer mais no nó. A gente não vai detectar o desbalanceamento no nó 50, e sim no nó 65. Tá? Então, vamos lá, inserir o 10 novamente. Né? Marcar aqui que a gente está inserindo o 10. Então, a gente vai inserir a chave 10. E como vai ficar? Bem, da mesma forma que a gente inseriu o 10 à esquerda do 20 no exemplo anterior, aqui é a mesma coisa. Tá? Então 10 é menor que 65, menor que 50 e menor que 20. Vamos pendurar ele à esquerda do 20 então. Agora na volta vamos atualizando o fator de balanceamento. Como o 10 ele é um folho, né? Como o 10 é um folho, então o fator de balanceamento dele é 0. Tá? Então voltando da esquerda para o 20, a gente soma 1, vai para 1. Voltando da esquerda para o 50, a gente vai somar 1. E agora voltando da esquerda para o 65, a gente vai somar quanto, pessoal? A gente vai somar mais 1 também. Tá? Então, como já estava 1, vai para 2. Veja que agora o desbalanceamento apareceu aqui na raiz. Tá? Tudo bem? Então, como que agora, olha só, como que a gente pode, nessa situação mais complicada aqui, fazer a rotação para a direita? Tá? Porque aqui era simples, porque a gente só tinha o 10, o 20 e o 50. Tá? Não tinha ninguém à direita dos 50, por exemplo, que é o que a gente tem agora. Como será que a gente pode fazer a mesma rotação à direita que a gente fez aqui em cima, só que agora com esse 60 aqui nessa posição? Bem, o que a gente pode fazer aqui é, da mesma forma como a gente, no exercício anterior aqui, a gente subiu o 50 e abaixou o 65 como filho direito do 50, porque ele é maior que o 50, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Mas você vai me falar assim, professor, mas o 50 já tem um filho na direita, é o 60. O que a gente vai fazer com o 60? Bem, veja que o 60 está entre 50 e 65. Ou seja, o 60 pode ser um filho esquerdo do 65. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, se a gente fizer uma rotação direita aqui, usando praticamente o mesmo raciocínio que a gente usou no passo anterior, na inserir aqui, é rotação à direita. Então, se a gente fizer uma rotação à direita, dessa vez no 65, a gente vai subir o 50, colocar o 65 como filho esquerdo do 50 e o 60 como filho esquerdo do 65. Então veja que a gente não vai ferir nenhuma propriedade da árvore de busca binária. Tá? Então a gente vai ficar como aqui, pessoal? Bem,
a gente vai subir o 50 para a raiz, tá? A subárvore esquerda do 50 vai permanecer ela mesma, tá? Então, à esquerda a gente vai ter o 20, à esquerda aqui a gente vai ter o 20, e à esquerda do 20 a gente vai ter o 10. O fator de balanceamento também deles não muda, tá? 0, 1. E a direita do 50 agora, ao invés de ser o 60, vai ser o 65, tá? Então, para a direita aqui, a gente vai ter o 65. E o 60, que estava à direita do 50, vai para a esquerda do 65. Veja, inclusive se tiver uma subárvore aqui, não tem problema de fazer isso. Tá? Por quê? Porque todo mundo que está à direita do 50 é maior do que 50. Tá? Então, e todo mundo que está à direita do 50 é menor do que o 65. Porque ele está na subárvore esquerda do 65. Tá? Então, por isso que a gente pode fazer isso com segurança. Tudo bem? Então, pendura ao lado esquerdo do 65, a gente vai pendurar o 60. E vai manter também quem estava pendurado à direita do 65, exatamente quem estava lá. Não vai mexer nesse cara também. Tá? E veja que agora, né, inclusive o balanceamento dessas árvores todas não vão mudar. O único fator de balanceamento que vai mudar aqui é desses dois elementos que a gente fez a troca de posições. Então esse vai continuar 0, esse vai continuar 0. Esse de 2 agora a gente vai voltar a ser 0, porque veja que as duas subárvores agora estão do mesmo tamanho. E o 50, que estava 1 antes, agora vai ser 0 também. Então essa é a operação de rotação à direita. Tá? Tanto nesse caso mais simples aqui, quando a gente tem uma subárvore com 0 à direita e uma subárvore com 2 à esquerda, tá? Ou nesse caso, quando a gente tem a diferença da subárvore esquerda e da subárvore direita é 2, mas a subárvore direita não é vazia. Tá? Então tem esse segundo caso aqui. Tudo bem, pessoal? Então, como que fica? Né? Como que a gente pode expressar isso aqui de uma forma mais geral, né? Para ficar mais fácil da gente implementar o algoritmo. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um esquema aqui, que é um esquema bastante fácil da gente seguir depois quando a gente estiver implementando. Então vamos supor que a gente tem um nó P aqui, tá? E a esquerda do nó, essa árvore que respeita a propriedade de árvore de busca binária. E à esquerda do nó P a gente tem um nó U. E à direita do nó P a gente tem uma árvore, e eu vou fazer esse desenho desse triangulinho aqui, que é uma subárvore. Tá? Aqui é um nó mesmo. Quando eu não desenhar o triangulinho, eu estou falando de um nó só. Quando eu desenhar o triangulinho, eu estou falando que é uma subárvore ali. Tá? Então vamos chamar essa árvore aqui de T3. Essa subárvore à esquerda do e à direita do. E todas as subárvores que eu estou mostrando aqui podem ser nulas. Tá bom? A subárvore esquerda do U a gente vai chamar de T1. E a subárvore direita do 1 a gente vai chamar de T2. Então, quando a gente aplica uma rotação à direita, no nó P, a gente vai ter, então, que o U vai trocar de lugar com o P, tá? Então, o U vai ficar em cima e o P vai virar filho direito do U. Tá? E a subárvore que estava pendurada à esquerda do U e a subárvore que estava pendurada à direita do P vai continuar bonitinho, não vai mexer nada, não vai mexer em fator de balanceamento em nada nesses dois caras aqui, no T1 e no T3. E nem no T2 também, tá? Mas o T1 e o T3 não vão mudar de posição, vão ficar exatamente do jeito que estão. Tá? Então, a esquerda do T1, do U e a direita do P vai continuar, respectivamente, a subárvore T1 e a subárvore T3. O que vai mudar em relação às subárvores é que a subárvore que estava à direita do U agora vai estar à esquerda do P. Essa é, em termos gerais, né, como que é a rotação à direita no nó P.
Lembrando que o nó P é o nó mais profundo da árvore que violou a propriedade AVL. Tá? Então, vou até colocar essa observação aqui. Tá? P é o nó que violou, ou seja, que tem, né, que tem o fator de balanceamento em módulo maior que 1. Né? É o nó que violou a propriedade AVL. Agora, provavelmente a dúvida que você tem é: professor, quando que eu sei que eu tenho que aplicar a rotação à direita em P? Tá? Bem, se a gente comparar os dois casos que a gente viu que é necessário fazer a rotação à direita, que são os dois casos diferentes que a gente tem, tá? A gente vai perceber que a gente vai ter o nó que viola a propriedade AVL, né, que vai valer 2, e logo à esquerda dele, a gente vai estar voltando da esquerda, tá? Quando a gente obtém esse 2 aqui, porque veja que para obter um 2 positivo, a gente tem que estar somando 1, porque a gente só vai inserir um nó por vez na árvore. Né? Então, se a gente só vai inserir um nó por vez, e um nó, o fator de balanceamento de um nó mais para cima se tornou 2, quer dizer que a gente voltou da esquerda. Tá? Então, se a gente está voltando da esquerda, que é a única possibilidade que a gente tem para obter um 2, tá? Um fator de balanceamento 2, a gente vai olhar, se a gente tiver um 2 e logo à esquerda dele, tá? Logo na subárvore à esquerda da árvore que a gente obteve o fator de balanceamento 2, a gente tiver um 1 positivo, a gente vai usar a rotação à direita para arrumar a árvore. Então veja que isso aconteceu tanto no caso de cima, aqui, onde a gente teve violação no nó 50, e a subárvore esquerda dele, né, a raiz tinha fator de balanceamento 1, e aqui nesse caso, onde a gente teve a violação no nó 65, que o fator de balanceamento era 2, e a gente viu que o filho esquerdo dele, o fator de balanceamento estava 1 também. Tá? Então a gente pode ver que quando a gente tem, então, o nó que viola a propriedade tem fator de balanceamento 2, e o nó à esquerda dele, né, o filho esquerdo dele, tem o fator de balanceamento 1, basta a gente fazer uma rotação à direita que a gente vai resolver o desbalanceamento da nossa árvore AVL. Inclusive, a gente tem a garantia que quando isso acontece, basta fazer essa operação de rotação à direita que a gente já vai ter arrumado a nossa árvore. Então, vamos anotar isso aqui para a gente não esquecer, né? Tá? Então, outra coisa que a gente tem que anotar: quando o fator de balanceamento de P for 2 e o fator de balanceamento do nó da subárvore esquerda, né, enraizado no nó que é a subárvore esquerda de P, for igual a 1, então a árvore... Então, vamos escrever assim: então a propriedade AVL pode ser restabelecida usando por meio da operação de rotação direita no nó P. Uma outra coisa aqui que tem a ver com essa segunda etapa aqui, isso só ocorre no retorno da subárvore da direita, da esquerda, melhor dizendo. Durante a inserção. Ou seja, essa situação aqui, como eu acabei de explicar para vocês, só ocorre quando a gente está voltando, só pode ocorrer, só é possível ocorrer quando a gente está retornando
da inserção pela subárvore da esquerda daquele nó. Tudo bem? Então essa, pessoal, é a operação de rotação à direita que serve para resolver esse caso específico aqui, quando o fator de balanceamento do nó que viola a propriedade AVL é 2 e o fator de balanceamento da subárvore esquerda dele é 1. Vamos continuar fazendo mais algumas inserções, então. Nesse caso aqui, a gente tem uma árvore que está pendendo para a direita. O que será que acontece se a gente inserir o 95 nessa árvore? Então, vamos lá inserir o 95. Então, inserindo o 95. Onde que o 95 vai? Bem, ele é maior que o 50, maior que o 80 e maior que o 90. Tá? Então, se ele é maior que o 90, a gente vai pendurar ele à direita do 90. E como ele é um folha, a gente vai colocar ele com grau de balanceamento, né, com fator de balanceamento igual a 0. Mas veja só que agora, se a gente olhar aqui no nó 80, a gente vai ver que a gente tem um desbalanceamento aqui no nó 80, certo? Por quê? Porque a subárvore da esquerda tem 0, altura 0, e a subárvore da direita tem altura 2. Então a diferença entre as duas subárvores é igual a 2, né, em módulo. Tá? E isso faz com que a subárvore que está enraizada em 80 esteja desbalanceada. Como que a gente pode resolver isso? Bem, acontece que a gente pode resolver isso de uma forma muito semelhante à que a gente resolveu esse caso aqui. Tá? Porque veja que nesse caso a gente tinha exatamente o mesmo problema, só que do outro lado, né? Com a árvore pendendo para a esquerda. Né? E aqui a árvore está pendendo para a direita. Tudo bem? Então como que a gente fez? Bem, a gente percebeu que esses caras aqui estavam na sequência, né? Então quer dizer que como o meio era o elemento do meio, o 20 era o elemento do meio, entre 10 e 50, a gente podia colocar o 20 no lugar do 50, deixar o 10 pendurado para a esquerda e pendurar o 50 à direita do 20. De forma análoga, o que a gente vai fazer? Aqui a gente também tem esses três elementos na sequência, e a gente pode ver que o 90, a chave 90 é a que está no meio. Né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente trocar o 90, colocar o 90 no lugar do 80 e pendurar o 80 à esquerda do 90. Tá? Então vocês podem ver que a gente está fazendo uma rotação à esquerda. Tá? Uma rotação à esquerda essa operação. Tá? Então vamos deixar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, quando a gente fizer a rotação à esquerda, no elemento 80, tá? O que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter uma árvore muito semelhante. Então a gente vai colocar o 90 no lugar do 80 e pendurar o 80 à esquerda do 90. Então vai ficar o 90 para cá. Aí a esquerda do 90. A direita a gente não vai mexer. O que tivesse aqui ia permanecer a direita do 90. Tá? 95. E agora o 80 cai como a subárvore esquerda do 90 aqui. Tá? Então vai mudar os fatores de balanceamento só dos dois caras que a gente fez a troca. Todos os outros mantêm. Então o 95 mantém. E depois dessa rotação à esquerda, todo mundo volta a ser balanceado. Ok, como que fica então nesse outro caso? Tá? Então agora a gente tem aqui a mesma árvore praticamente do que a gente tinha no comecinho ali. Tá? Só que ao invés de a gente ter só um cara pendurado aqui no 80, o que acontece se a gente já tiver um outro cara pendurado aqui? Por exemplo, o 65. Tá? Se tiver um cara já pendurado à esquerda aqui, né? Como a gente acabou, ele já vai estar inserido, daí esse cara aqui não estaria desequilibrado. Tá? Então, se a gente inserir o 95 nessa subárvore aqui agora, o que acontece? Tá? Então vamos lá. Se a gente inserir o 95 nessa subárvore,
Lembre-se, então, o primeiro passo da inserção é inserir como se a gente estivesse trabalhando com uma árvore de busca binária, que é uma árvore de busca binária, né? Só que daí na volta que a gente tem que consertar, né? Então, vamos inserir o mesmo cara aqui, o 95. O 95 é maior que o 50, então tem que estar à direita. É maior que o 80, tem que estar à direita. E é maior que o 90, então tem que estar pendurado à direita do 90, certo? Então, vou pendurar ele à direita do 90 aqui. E como ele é inserido como folha, ele começa com o fator de balanceamento 0. Bem, então voltando na inserção, se a gente voltou da direita, a gente tem que decrementar o fator de balanceamento. De 0 vai para menos 1. Aí a gente vai voltar para 80, que foi o caminho que a gente fez, né? Também decrementa o fator, menos 1. Agora, quando a gente voltar para o 50 aqui, que a gente vai obter o problema de esse cara virar menos 2. E a gente pode perceber isso também visualmente, avaliando que a gente só tem um filho, a altura a altura da subárvore esquerda é 1 e a altura da subárvore direita é 3. Então a diferença é 2, né? E como o cálculo do desbalanceamento, né, do fator de balanceamento é feito na altura da esquerda menos da direita, como a direita é maior, vai dar um número negativo, né? Isso a gente já viu agora há pouco. Como que a gente pode resolver esse caso aqui? Esse caso aqui é muito parecido com esse caso que a gente teve que resolver aquela hora, tá? Então, a gente obteve aqui em módulo, né, 2, o fator de balanceamento deu 2, e daí o que a gente teve que fazer? Bem, veja que a gente teve que fazer uma rotação direita aquela hora, que é trocar o 50 pelo 65, né, e pendurar à esquerda do 65 quem era o filho direito do 50. Porque como agora o filho direito do 50 é o 65, não tem como ele estar apontando para o 65 e para o 60. Tá? Mas acontece que como 60 é entre 50 e 65, a gente pode pendurar o 60 à esquerda do 65. Tá? Aqui o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Se a gente pegar e subir o 80 para o lugar do 50 e fazer o 50 ser o filho esquerdo do 80, tá? E daí o filho direito do 50 se torna o 65, a gente vai manter a propriedade de árvore de busca binária, só que daí a gente vai diminuir o nível dessa árvore aqui. Ou seja, a gente vai restabelecer a propriedade de AVL. Tá? Então, como que fica isso aqui, pessoal? Então, o nome dessa operação é rotação à esquerda. Tá? Então, se a gente fizer uma rotação à esquerda no nó 50, tá? Fizer a rotação à esquerda no nó 50, a gente vai resolver esse problema. Então vamos, daqui a pouquinho a gente vai fazer um esqueminha igual a gente fez na rotação direita para facilitar, tá? Então vai ficar como aqui? Bem, vou até redesenhar a árvore que vai ficar mais fácil de fazer. Tá? Vai ficar, o 80 vai se tornar a raiz, tá? Aí o filho esquerdo do 80 vai ser o 50, o filho direito do 80 vai continuar, a subárvore direita do 80 vai continuar, a gente não vai mexer nela. Tá? 90. E a direita do 90 vai ser o 95. E daí, no caso do 50, a subárvore esquerda do 50 também vai ficar intocada, mesmo que tivesse mais elementos aqui. Tá? Então, a subárvore esquerda do 50 vai continuar valendo 30. Só que agora, esse 65 aqui, que era filho esquerdo do 80, pode ser o filho direito do 50. Porque veja que o 65 está entre 50 e 80. Como o 80 se tornou pai do 50, então o 65 pode ir à direita do 50 agora. Então, a gente vai baixar esse cara aqui. Vai virar 65. E veja que agora, uma outra coisa que é importante perceber, que os únicos caras que vão trocar o fator de balanceamento continua sendo esses dois caras aqui, os 50 e 80. Tá? Então, todos os outros se mantêm. Então, o 30 é 0, o 65 é 0, o 95 é 0, o 90 permanece menos 1. Tá? Agora, o 50, veja que antes ele estava desbalanceado, agora ele está bem bonitinho. As duas subárvores são 0. Isso sempre vai acontecer. Tá? E daí, depois, aqui o 80 também se tornou
perfeitamente balanceado. Vamos fazer aquele esqueminha de novo, então, para ficar mais fácil da gente lembrar da regra da rotação. Então, vamos supor aqui que a gente tem um nó P, que é um nó que viola a propriedade AVL, tá? E a gente tem um nó Z, que é filho direito de P. Tá? E daí, pendurado à esquerda de P, a gente tem uma subárvore, e pendurado à esquerda e à direita de Z, a gente potencialmente também tem duas subárvores. Lembre que essas três subárvores, né? Na verdade, essas duas subárvores aqui, elas podem ser vazias. Tá? Então, a gente vai ter aqui três subárvores potencialmente penduradas nesses nós. Tá? Então, a gente vai chamar essa árvore de T1, essa árvore de T2 e essa árvore de T3 aqui. Tá? Então, após uma rotação à esquerda, tá? Então, após uma rotação à esquerda, em P, tá? Essa árvore vai tomar agora o formato como? A gente vai colocar o Z em cima do P e pendurar o P à esquerda do Z. E daí pendurar quem estava pendurado à esquerda do Z à direita do P. Tá? Que é exatamente o que a gente fez ali em cima agora. Tá? Então, o Z se torna a raiz dessa subárvore. Tá? À esquerda do Z, a gente vai pendurar o P. A subárvore que já estava pendurada à direita do Z e à esquerda do P vai continuar do jeito que estava. Então, quem estava à esquerda do P era a subárvore T1. Então, ela vai continuar lá. Tá? A subárvore que estava pendurada à direita do Z vai continuar sendo a T3. A gente não vai mexer nela, certo? Só que agora, quem vai estar pendurado à direita de P é T2, que era a árvore que estava à esquerda de Z. E tem como garantir que quando é feita essa rotação, nesse formato aqui, né, o Z e o P vão se tornar com o fator de balanceamento igual a zero. Então, vamos só anotar aqui quem que é o P, para a gente não esquecer. Né? Então, o P é o nó que viola... Opa, voa lá. É a propriedade que viola, é o nó que viola a propriedade AVL, né? Ou seja, que desbalanceia a árvore, tá? Que está valendo em modo 2. Né? Aí vem aquela mesma pergunta que a gente respondeu agora há pouco na rotação à direita. Professor, quando que eu aplico então a rotação à esquerda? O que eu avalio, né, lá no meu algoritmo? Bem, a gente pode ver que quando a gente tem que o fator de balanceamento, quando a gente tem um nó que tem o fator de balanceamento menos 2 e à direita dele a gente tem um nó com o fator de balanceamento menos 1, então a gente tem um caso que a gente pode aplicar uma rotação à esquerda para resolver. Tá? Isso é exatamente tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui. Tá? Pessoal, eu percebi que eu não atualizei aqui. Tá? Então, como que fica se a gente atualizar? Só para vocês verem que realmente é o mesmo caso. Quando a gente inseriu o 95, na hora que a gente estava voltando da esquerda, a gente subtrai 1 e depois subtrai 1 aqui também. Então ficava desse jeito aqui. Desculpa por ter esquecido de atualizar ali. Mas veja que é exatamente a mesma situação. Tá? Que a gente pode aplicar a rotação esquerda também. Tá? Ó, a gente viu que no ponto que houve, né, a falha, a gente tem o 80. Tá? E daí a falha que viola, né, a propriedade AVL, a gente tinha 80, que valia menos 2, e a direita, né, o fio direito dele, a gente tinha um menos 1. Então, quando a gente tem esse caso, pode ver que tanto nesse caso mais simples, quanto nesse caso um pouquinho mais complicado, a gente tem exatamente a mesma situação. Tá? Então, é isso que a gente tem que detectar para saber que no nó menos 2 que a gente tem que fazer a rotação à esquerda. Tudo bem? Então, quando o fator de balanceamento de P é igual a menos 2 e o fator de balanceamento de Z é igual a menos 1, pode-se
restabelecer a propriedade AVL com uma rotação direita em P. Desculpa, rotação esquerda. E quando que isso acontece? Isso só acontece no retorno de uma inserção à direita. No caso da inserção, tá? Então, pessoal, essa é a situação na qual a gente aplica uma rotação à esquerda para rebalancear uma árvore para voltar a ter a propriedade AVL. Vamos então agora avaliar um outro caso, um pouquinho mais complicado. Vamos supor que a nossa árvore está nesse formato agora, tá? E que a gente acabou de detectar uma violação na propriedade AVL aqui no nó P. Tá? Pode ser que esse P seja um filho, né, de algum outro nó que está mais para cima da árvore. Tá? Mas o que importa é que a gente acabou de encontrar então uma violação aqui. Tá? E como será que a gente pode fazer para rebalancear essa árvore? Tá? Ô, professor, mas a gente não está nem vendo os nós, né? Como que a gente vai ter uma ideia? Bem, vamos tentar olhar e ver se a gente encontra um formato de árvore nessa árvore aqui de alguma rotação que a gente já trabalhou anteriormente. Se você perceber com bastante calma, você vai ver que essa subárvore aqui, ela tem exatamente o mesmo formato da árvore que a gente tem quando a gente tem que fazer uma rotação à esquerda. Tá? Então a gente tem esse nó P aqui, à direita do P tem um outro nó Z com as duas subárvores penduradas. Né? Nesse caso a gente está chamando o P de U e o Z de V. Tá? Então veja que provavelmente o desbalanço está aqui nessas duas subárvores abaixo do V aqui. Tá? Na verdade, nesse caso, ela tem que estar aqui. Esse desbalanço em P, nessa condição, só vai acontecer se a gente acabou de inserir um nó em T2 ou T3. Tá? Que é exatamente a mesma situação que a gente tinha aqui. Tá? Então, como que a gente pode fazer para arrumar isso aqui? Bem, se a gente está no caso onde a gente pode aplicar a rotação à esquerda, vamos aplicar a rotação à esquerda para ver o que acontece? Tá? Vamos ver. Vamos só ver o que vai acontecer. Tá? Então, se a gente aplicar aqui uma rotação à esquerda, só que ao invés de ser uma rotação em P, a gente faz uma rotação em U, tá? Como que vai ficar essa subárvore? Vamos primeiro desenhar essa subárvore e depois a gente só conecta ela nesse outro pedaço aqui. Então a gente vai trocar o U com o V, né? Pendurar o U à esquerda de V. Tá? Então a gente vai ter o V, aí à esquerda do V a gente vai ter o U. Né? Aí quem estava à esquerda de U continua pendurado à esquerda de U. Quem estava à direita de V continua pendurado à direita de V. Tá? No caso, à esquerda de U a gente tinha a subárvore T1. À direita de V a gente tinha a subárvore T3. E daí a gente vai pendurar quem era a subárvore esquerda de V à direita de U. Veja que não muda absolutamente nada da rotação esquerda que a gente viu agora há pouco, porque é mesmo a própria rotação esquerda. Tá? Ok, então T1, T2, T3. E daí, claro que essa subárvore agora está pendurada aonde, pessoal? Está pendurada à esquerda de P. Tá? Então, vamos colocar aqui o nosso nó P. E daí, à direita de P, a gente tem a nossa subárvore T4. À primeira vista, isso aqui não parece com nenhum padrão que a gente já viu antes de balanceamento. Só que se a gente considerar que essa subárvore pendurada à esquerda de V é simplesmente uma subárvore qualquer, né? A gente vai perceber o que, pessoal? A gente vai perceber que agora a gente tem o caso que a gente tem que fazer a rotação direita para balancear. Tá? Então veja, a gente tem o P, à esquerda de P a gente tem um nó U, tá? E abaixo desse nó U
é que a gente tem as duas subárvores onde uma delas recebeu um novo nó, tá? E é exatamente isso que a gente tem aqui. E esse novo nó que está desbalanceando a árvore, tá? Então agora, se a gente fizer uma rotação à direita em P, o que vai acontecer? Tá? Então, veja, isso aqui simplesmente é uma outra árvore, tá? Que cabe exatamente, mais uma vez, só para deixar bem claro, né? Cabe mais uma vez nesse caso aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou pegar agora e fazer essa rotação à direita, né? E vai ficar como aqui? Né? Então só vou escrever aqui para economizar um espaço ali embaixo. Agora, se a gente fizer uma rotação à direita em P, né? O que a gente vai ter? Bem, como que faz a rotação à direita? Primeiro eu vou fazer essa parte aqui, tá? E daí depois a gente só copia esse pedaço aqui. Então, a gente vai jogar o V para cima e colocar o P como filho direito de V, tá? Então veja que agora quem vai se tornar a raiz dessa subárvore é V, tá? E daí, na subárvore direita, aí, subárvore direita de V é a subárvore de P, tá? A gente vai ter o nosso P aqui. Quem estava pendurado à direita de P, continua, tá? Que era aquela subárvore T4 lá, que a gente viu agora há pouco. Tá? E daí a gente lembra que aí o filho esquerdo de P se torna o filho direito de V. Tá? Então a gente vai pendurar o cara que era o filho direito de V, agora como filho esquerdo de P. E daí a subárvore à esquerda de V se mantém exatamente como ela era no começo, certo? Então agora a gente vai ter aqui, né? Vou simplesmente copiar o que a gente já tem ali embaixo. Então a gente não vai mudar mais nada. Então, tem um aqui, deixa eu só deixar mais bonitinho um pouquinho. T1 vai ficar pendurado aqui, T2 vai ficar pendurado aqui, tá? Então veja que agora a gente tem uma árvore balanceada, tá? A gente tem uma árvore balanceada aonde aqui na raiz o balanço é perfeito, tá? Só que o balanço da subárvore esquerda e da subárvore direita, né, lembre que nenhum dos balanços nessas árvores aqui vai mudar, tá? É só nesses 3 nós que participaram aqui dessas rotações, tá? Então, esses valores aqui, a gente tem que saber em qual das subárvores que foi feita a inserção do nó que desbalanceou a árvore, tá? Então, dependendo em qual dos dois que foi feita a inserção, o balanço de U e P vai ser um pouquinho diferente. O que importa é que essa subárvore que está abaixo de U e a subárvore enraizada em P, as duas são balanceadas, tá? Tem como a gente garantir isso. Ok, então parece que na teoria, né, quando a gente tem uma árvore nesse formato aqui, a gente pode aplicar uma rotação para a esquerda e depois uma rotação para a direita, né, a esquerda em U e a direita em P, que a gente vai ter uma árvore balanceada. Vamos ver se na prática, como que fica isso na prática, né? Então, eu criei aqui uma árvore para a gente, né, e a gente vai inserir nessa árvore o 7, tá? A chave 7. Então, como que será que fica essa árvore depois da inserção do 7? Então, vamos fazer a operação de inserção. É melhor inserir, né? Então, inserir o 7. Né? E como a AVL é uma árvore de busca binária, a gente conhece muito bem já o algoritmo de inserção, né? Então, o algoritmo de inserção fica como, pessoal? Bem, primeiro a gente tem que... É normal, né? A árvore de busca binária é normal. Então, o 7 é maior ou menor que o 13? Menor. É maior ou menor que o 10? Menor. Maior ou menor que o 5? Maior. Menor ou maior que o 6? Maior. Tá? Então, a gente vai pendurar à direita do 6, o 7. Tá? E veja que quando a gente pendurou à direita do 6 o 7, ele entrou como uma folha, né? Então, o fator de balanceamento dele é 0. Então, quando a gente tiver... Veja, a inserção normal. Agora, quando a gente estiver voltando, que a gente vai verificar se agora a gente violou alguma propriedade da árvore AVL. Então, aqui a gente está voltando... Opa, aqui estava 0. Então, a gente está voltando do nó 7 para o nó 6. Como a gente está voltando da direita, a gente vai decrementar. Então, vai virar menos 1. Agora, voltando para o nó 5, novamente, voltando da direita, a gente vai decrementar.
Agora veja que a gente vai voltar para o nó 10. E a gente vai voltar da esquerda. Então, se a gente está voltando da esquerda, a gente tem que somar 1. Né? E veja que a hora que a gente somar 1 nesse 2 aqui, a gente vai detectar que a árvore enraizada aqui em 10, ela não é uma árvore AVL. Tá? Porque se ela está um número positivo, quer dizer que o lado esquerdo está mais pesado, né? É mais longo do que o caminho no lado direito por duas arestas. Tá? Então isso não é aceitável, né? Conforme a definição da árvore AVL. Bem, como que a gente pode arrumar isso aqui? Tá? Veja, se a gente considerar que essa subárvore aqui que tem só o 4 é T1, essa subárvore que tem só o 7 é T3, e essa subárvore que tem só o 11 é T4, a gente vai ter exatamente esse formato que a gente tem aqui. Tá? Então, pra gente, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil depois de vocês olharem, né? Pra gente, o nosso P é onde houve a violação da árvore AVL, o nosso U é esse cara aqui, tá? Esse nó aqui, e o nosso V é o nó 6. Tá? Então, veja que agora a gente pode aplicar as duas rotações para a gente arrumar essa subárvore que está aqui embaixo. Tá? Então, veja, P, U, V, T1, T3 e T4. E nesse caso, T2 é vazio. Tá? E o T4 está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Né? Vamos fazer a rotação, então. A rotação que a gente vai fazer é a rotação à esquerda. E ela vai ser a rotação, né, o pivô da rotação que a gente fala, vai ser o 5. Tá? Então, na posição, no nó, vou até colocar o número mesmo, para ficar claro aqui. Rotação esquerda em 5. Então agora, como que vai ficar? Bem, a gente vai pegar e fazer a rotação à esquerda usando o 5 como pivô. Então, o 6 vai vir aqui, né? Vai subir para a esquerda, certo? E vamos pendurar o 5 à esquerda do 6. Tá? Então vai ficar como? Vai ficar o 6. Tá? Vai ficar o 6. Aí à esquerda do 6 vai ficar o 5. Quem estava à esquerda, a subárvore à esquerda do 5, continua lá. A gente não tem que mexer. Né? Então, vou subir aqui e à direita do 5 a gente penduraria quem tivesse à esquerda do 6. Só que não tem ninguém pendurado à esquerda do 6. Tá? Então a gente simplesmente não vai colocar nada aqui. E quem estava pendurado à direita do 6 vai continuar à direita do 6. Aqui era o 7, no caso. Isso. E daí a árvore vai continuar exatamente do jeito que ela estava antes. Né? Então, quem que estava conectado, quem que estava ligando no 5, agora vai ligar no 6. Né? Então, o 10 vai estar aqui. Ligando à esquerda. Né? À direita do 10, a gente ainda vai ter o 11. E daí, a gente vai ter ainda acima aqui, né? A gente vai ter o 13. Eu sei que está sumindo ali atrás da câmera, pessoal. Eu já vou baixar, tá? E à direita do 13 a gente vai ter o 15. E daí à direita do 15 a gente ainda tem o 16. Ou seja, basicamente o que mudou foi só da onde teve a violação da propriedade AVL. O que estava em cima se manteve. Ok, então vamos só colocar aqui agora os fatores de carga aqui, né? Então 4 é aqui, 0. Os fatores de carga, pessoal, eles não são atualizados entre as rotações, tá? Então eu vou deixar exatamente os que estavam aqui antes. Então o 6 está menos 1, o 5 está menos 1, o 10 está 2 ainda, o 11 está 0, tá? O 16 está 0, o 15 é menos 1, o 13 é 1, tá? Então entre as rotações a gente não atualiza os fatores de balanceamento, a gente vai atualizar eles depois, tá bom? Ok, então agora a gente tem isso aqui, tá? A gente pode ver, se a gente comparar agora, realmente a gente tem esse formato, tá?
O nosso P continua sendo 10. Vou até escrever aqui para ficar claro que você foi estudar depois. Tá? Então, o P continua sendo 10. O V continua sendo 6. E o U continua sendo o 5. Certo? Agora você vai ver, a subárvore que tem de U para baixo, na verdade pode ser essa subárvore que a gente tem aqui, certo? Então, simplesmente essa subárvore que a gente tem aqui. Tá? E veja que agora a gente tem exatamente o mesmo... vou até só deixar claro que esse cara aqui continua sendo o T4, né? E esse cara aqui, o 7 aqui, continua sendo o T3, né? Se você comparar com as duas figuras ali de cima. Tá? Então agora como que a gente termina de resolver essa subárvore aqui? Agora a gente vai fazer uma rotação à direita usando o cara que violou a propriedade AVL como pivô. Tá? Então ele vai virar o filho direito do 6, tá? E o filho direito do 6 vai virar o filho esquerdo do 10. Tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Tá? Vamos lá. Então agora vamos fazer uma rotação à direita aqui. Só seguir a setinha. Então a gente agora vai fazer uma rotação à direita usando o 10 como pivô. Tá? Então a rotação à direita usando o 10 como pivô vai ficar como, pessoal? Então a gente vai ter que agora o 6 se torna a raiz, né, dessa subárvore aqui que a gente está organizando. 6 se torna a raiz. Aí o filho direito do 6 vai ser o 10. O filho direito, aí continua, quem estava pendurado à direita do 10 continua lá, que é o 11. Continua lá, que é o 11. E agora quem era o filho direito do 6 vira o filho esquerdo do 7. Tá? Então quem era o filho direito do 6 vira o filho esquerdo do 7. E também quem já era a subárvore que está pendurada à esquerda do 6 continua lá. Tá? Então, agora quem estava pendurado à esquerda do 6 era a subárvore enraizada em 5, que tem o 5 e o 4. Né? E veja que agora a nossa árvore ela está bonitinha, ela está com nível a menos, ela tem exatamente todos os nós que a gente tinha aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, só que ela ainda continua sendo uma árvore de busca binária, só que agora a altura dessa árvore é 2 e antes ela era 3. Tá? Vamos só terminar de escrever toda a árvore aqui, só para a gente ver o resultado final, então, dessas rotações. Então, antes o 10, o 13 estava pendurando o 10 à esquerda, agora ele vai pendurar o 6. Tá? Então, a gente vai ter o nosso 13 aqui. Pendurado à esquerda agora é o 6, que está pendurado à esquerda dele. E daí, à direita do 13, a gente vai ter o 15. E à direita do 15 a gente vai ter o 16. Professor, como que muda os balanceamentos agora? Tá? Veja, só muda o balanceamento do P, U e V. Todos os outros nós continuam com o mesmo fator de balanceamento de antes. Tá? Então, o 13 continua sendo 1, o 15 continua sendo menos 1, o 16 continua sendo 0, o 11 continua sendo 0, o 7 continua sendo 0 e o 4 também continua sendo 0. Tá? Aí, sempre o cara que era o V vai virar 0 também. Tá? Agora, como a gente sabe que a inserção foi feita na subárvore à direita de V, lá no começo, tá? Ela foi feita à direita de V, então a gente sabe que a gente vai ter balanceado a subárvore à direita de V no final. Tá? Então a gente sabe que esse cara aqui também tem um balanceamento 0. Tá? Como a gente só inseriu uma chave,
uma chave e ela foi ou em T2 ou em T3, se a gente sabe que ela foi em T3, então o balanceamento de 5, isso quer dizer que a subárvore à esquerda está desbalanceada para a esquerda. Tá? Então, nesse caso, 1, o 5 recebe 1. Tudo bem, pessoal? Então, essa é, né, a rotação dupla que a gente fala, né, o caso esquerdo-direito. Aqui a gente tem que fazer uma rotação para a esquerda primeiro e depois uma rotação para a direita para a gente obter novamente uma árvore balanceada. Então, a gente saiu disso aqui, né, na verdade disso aqui, ó, e agora a gente tem uma árvore bonitinha, toda balanceada de acordo com a propriedade AVL. Agora vamos escrever em quais condições que a gente pode aplicar, então, essa sequência de rotações para arrumar a árvore. Tá? Se você olhar aqui, você vai ver que, novamente, né, o ponto onde a gente teve a violação da propriedade AVL foi aqui nesse ponto P aqui. E ele sempre vai, como ele acabou de violar a propriedade AVL, ele vai valer 2 naquele momento. Tá em módulo. Tá? E veja que o filho, se acontecer de você ter um cara que é 2 positivo e à esquerda dele a gente tem um negativo, ou seja, a árvore está pendendo para a direita agora, ou seja, a subárvore da esquerda desse cara é mais pesada, mas aí você vai ver que a subárvore esquerda está pesada para a direita. Quando isso acontece, quando a gente tem as direções opostas aqui, a gente vai ter que usar uma rotação dupla. Tá? Então, a gente tem que aplicar, a gente vai detectar que a gente tem que fazer essa rotação, né? Quando o fator de balanceamento do nó onde teve a violação da propriedade AVL for 2 e o fator de balanceamento do nó aqui, do fio esquerdo desse nó, né? Então, o fio esquerdo desse nó for menos 1, é necessário usar a dupla rotação esquerda. Primeiro a gente vai fazer a rotação esquerda em U e a rotação direita em P para restabelecer a propriedade AVL, ou seja, para rebalancear a árvore de acordo com a propriedade de balanceamento da árvore AVL. Tá? Então essa é a condição que a gente vai detectar no retorno para saber que a gente tem que fazer uma dupla rotação. Tá? A gente chama esse caso, né, de rotação de caso esquerda-direita. Só vou anotar aqui porque depois no código a gente vai ver isso escrito. Tá? Então esse é o caso esquerda-direita. E quando que isso pode acontecer? Isso só pode acontecer quando a gente, na inserção, quando a gente está voltando, a gente só pode detectar isso, na verdade, quando a gente está voltando da esquerda. Tá? Então essa condição é detectável no retorno de uma subárvore falei direita, né? Mas é da esquerda, tá? À esquerda. Então esse é o primeiro caso de dupla rotação que a gente estudou. A seguir, a gente vai estudar o último caso de rebalanceamento de uma árvore AVL. Então, no caso dessa outra árvore aqui, considera que teve uma violação da propriedade AVL aqui em P agora. A gente vai ver que a explicação que eu vou dar agora, pessoal, é simétrica àquela explicação que eu acabei de dar no outro caso, no caso anterior. Tá? Então, novamente, a violação acontece em P, tá? E pode ser que
A subárvore aqui enraizada em P, na verdade, ela é uma subárvore de uma árvore maior, tá? Mas como a natureza da árvore AVL permite que a gente arrume localmente apenas a estrutura, que a árvore toda vai ser balanceada, tá? Isso é uma coisa bem legal, tá? Então a gente não precisa ficar se preocupando com o outro lado, né? Com a parte de cima, com na verdade os nós que estão para cima de P e os nós que estão no mesmo nível de P do outro lado da árvore, tá? Isso é bastante legal e isso é o que faz, uma das coisas que faz a árvore AVL ser bastante interessante, tá? Porque a gente precisa ficar mexendo muito na estrutura dela na inserção, tá? Bem, de qualquer forma, como que a gente pode ver isso aqui? Tá? O que a gente pode fazer para tentar balancear essa árvore? Tá? A gente sabe que o nó que desbalanceou essa árvore foi inserido ou em T2 ou em T3. Tá? Ou seja, Y aqui é o nó que está mais perto de onde houve o desbalanço. Tá? Isso é semelhante ao primeiro caso de rotação que a gente viu, tá? Que a gente tinha essa estrutura aqui. Tá? A gente sabia que o nó recém-inserido estava nessas duas subárvores aqui, e a gente tinha Z, Y e essas três subárvores penduradas. Olha só, muito mais fácil mostrando aqui, né? Veja que nesse caso aqui a gente tinha exatamente a mesma forma, tá? Então, assim como a gente viu que no caso anterior essa subárvore aqui correspondia à subárvore que, para a gente balancear, a gente ia fazer uma rotação à esquerda, agora essa subárvore que a gente tem aqui, a gente pode arrumar ela fazendo uma rotação à direita, tá? Uma rotação à direita usando o Z como pivô. Pois bem, então vamos fazer essa rotação à direita e vamos ver o que dá, né? Então, vamos fazer a rotação à direita, usando o Z, tá? E vai ficar como? Bem, a gente vai subir o Y e pendurar o Z à direita do Y, tá? Então, a gente vai ficar com o Z aqui. Opa, vai subir o Y, na verdade, né? A gente vai pendurar o Z à direita do Y. E quem estava à esquerda de Y vai continuar à esquerda de Y. Quem estava à esquerda de Y, e quem estava à direita de Z vai continuar exatamente onde está. A gente não tem que mexer nessas subárvores. Então, T4 e T2 vão continuar onde eles estão. Só que agora, a subárvore que estava pendurada à direita de Y, né, vai ser recolocada à esquerda de Z. Tá? Então, à esquerda de Z agora a gente vai ter T3. E lembrando, né, que, na verdade, essa subárvore é uma subárvore à direita de P. Então, a gente vai pendurar agora o Y à direita de P. Tá? Então, vamos pegar o nosso P aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar e vou só mexer um pouquinho para o lado aqui, para caber o que a gente está fazendo, né? Então, a esquerda de P vai continuar quem estava lá já desde o começo, tá? Que é a subárvore T1. Então, após essa rotação à direita usando Z como pivô, a gente vai ter essa estrutura aqui. Novamente, então, à primeira vista, né, essa estrutura que a gente está olhando aqui não parece com um dos padrões que a gente já viu de rotação anteriormente. Tá? Mas se a gente considerar essa subárvore aqui, que está à direita de Y, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem exatamente o mesmo padrão, tá, que a gente tinha, que a gente pode resolver usando uma rotação à esquerda. Tá? Então vamos subir um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. A gente pode pegar uma árvore que está nesse formato e balancear ela fazendo uma rotação à esquerda. Tá? E para fazer uma rotação à esquerda, ó, veja, a gente tem o P aqui, o Z à direita e as três subárvores. Né? Se a gente for olhar aqui, o que a gente tem? O P, esse aqui seria o Z ali em cima, não deixe de confundir com esse Z aqui. Tá? E veja que a gente tem uma subárvore à direita aqui e uma à esquerda de P. Então a gente tem exatamente o mesmo formato. Tá? Então se a gente aplicar uma rotação, aqui uma rotação à esquerda, com pivô em P, como que vai ficar, pessoal? Bem, vamos primeiro trabalhar só essa parte da esquerda aqui, depois a gente só pendura essa árvore aqui no desenho, só para ficar mais fácil de entender. Tá?
Então, o que a gente vai fazer? Bem, a nova raiz, então, dessa subárvore vai ser y, porque agora a gente vai subir o y e pendurar o p à esquerda de y, tá? Então, a gente vai ter o nosso y, tá? Aí, à esquerda do y, a gente vai pendurar o p. E à esquerda do p, a gente vai deixar quem já estava lá, né? A gente não vai mexer nessa subárvore à esquerda de p aqui. Tá? E daí, à direita de y, a gente vai manter quem estava lá já, beleza? Então aqui seria o T1. Quem estava à direita de y vai continuar à direita de y. Então, a gente vai colocar que é o nó z, né? O nó z. E daí, os dois, veja que a gente não vai mudar nada nessa subárvore direita, né? Então, tudo que tiver ali para baixo vai ficar exatamente do jeito que estava antes. E por fim, quem estava pendurado, né, à esquerda de y vai ficar pendurado à direita de p. Então veja que novamente, né, assim como na rotação do caso esquerdo e direito, né, que a gente fez anteriormente, a gente vai também obter uma árvore balanceada, só que dessa vez a gente teve que fazer primeiro uma rotação à direita e depois uma rotação à esquerda. Tá? E quando a gente faz isso, pessoal, o nó y aqui se torna balanceado, tá? E o balanceamento de P e Z depende apenas em qual posição que o nó que a gente acabou de inserir foi inserido, se foi na subárvore T2 ou foi na subárvore T3. Tá? E daí, de acordo com isso, que vai ditar para a gente qual que é o fator de balanceamento final de P e Z. No entanto, o que importa mesmo é que essas duas subárvores, tanto a subárvore enraizada em P quanto a subárvore enraizada em Z, melhor dizendo, tá? Elas estão balanceadas. Tá? A gente só não sabe exatamente qual é o fator de balanceamento. Inclusive, uma delas está totalmente balanceada, tá? Tá com um valor zero. Só que, como eu disse, depende de onde que entrou o nó que a gente acabou de inserir, se foi em T2 ou se foi em T3. Vamos ver um exemplo, então, de em que situação que a gente pode usar essas duas rotações para a gente balancear a árvore. Então, eu tenho aqui uma árvore onde a gente vai inserir o valor 60. Então, vamos inserir o 60 nessa árvore. Então, ela é uma árvore de busca binária, né? Então, é bem simples a gente inserir o valor. Então, inserir a chave 60. Tá? Então, vamos lá. Já está bem acostumado a fazer essa operação, né? Então, a partir da raiz, a gente pergunta, 60 é menor ou maior que a raiz? É maior que a 40. É menor que 70 e maior que 63. Tá? Então, a gente tem que pendurar o 60 à direita do 53. Tá? A gente vai pendurar ele aqui. Opa. 60 à direita do 53. E, como é um novo nó, ele não tem filhos, então o fator de balanceamento dele é zero. Tá? Então, agora vamos atualizar o fator de balanceamento do resto da árvore. Então, a gente vai voltar da direita, a gente vai decrementar 1. Agora a gente está voltando da esquerda, a gente incrementa 1. E agora a gente vai voltar da direita, a gente vai decrementar 1. Então agora a gente vai atingir um menos 2 aqui na raiz da árvore. Tá? Então a raiz, agora dessa vez, a violação aconteceu na raiz da árvore. Tá? Como que a gente vai poder arrumar isso aqui? Bem, usando essas duas rotações que a gente acabou de ver. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar a subárvore à direita do nó que a gente teve a violação aqui. Então, a subárvore que está enraizada no 70. Tá? E daí a gente vai fazer uma rotação à direita nessa subárvore aqui. Tá? Então, a gente vai trocar o y pelo z, né? Pendurar o z à direita do y. Quem são P, Z e Y aqui na nossa árvore? Para ficar mais fácil depois de se revisar. Tá? Então, o P é esse cara aqui. O Y é esse... Não, o Z é esse cara aqui. E o Y, esse é o cara de baixo. Tá? Tudo bem? E a gente vai ter que a subárvore T1 é a subárvore pendurada à esquerda de P.
A subárvore T2 é uma subárvore vazia à esquerda de 53. A subárvore T3 é a subárvore à direita de 53, tá? E a subárvore T4 é a subárvore que está pendurada à direita de Z. Então essa é a ação. Então agora você pode ver exatamente que essa estrutura aqui é exatamente essa estrutura que a gente tem aqui. Então primeiro a gente vai começar fazendo a rotação à direita em Z, tá? Então como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. A gente vai ter o 53 vai subir, tá? E a gente vai pendurar à direita do 53 o 70. Pessoal, é simplesmente a rotação à direita aqui, tá? Então, a direita do 53 vai ficar o 70. Quem já estava à direita do 70, a gente vai manter a direita do 70. Tá? Então, a direita do 70 a gente tinha aquela subárvore que só tem o 84. Tá? E quem estava à esquerda do 53, a gente também mantém. Tá? Nesse caso, não tinha ninguém, era uma subárvore vazia. Tá? Então, se ela era uma subárvore vazia, a gente não vai botar nada aqui. E daí, a gente vai pegar quem estava à direita do 53 e vai botar à esquerda do 70. Tá? Então, a gente vai abaixar, né, o 60 aqui. À esquerda do 70. Veja que a gente continua tendo uma árvore de busca binária, né? Que é isso que importa. Beleza, pessoal? Então agora a gente pode simplesmente, né? Agora veja que essa subárvore é exatamente essa aqui e a gente vai pendurar ela à direita do 40, então. Né? Então, pendurando ela à direita do 40 e à esquerda continua quem já estava lá, o 20. Lembra que eu falei aquela hora, a gente não troca, a gente faz as duas rotações, a gente só troca os fatores de balanceamento depois que a gente faz as duas rotações. Tá? Então vamos manter exatamente os mesmos fatores junto com os mesmos nós. Então o 60 continua 0, o 40 continua 0, o 70 continua 1, tá? O 53 menos 1, o 40 menos 2 e o 20, 0. Tá? Então a gente tem essa árvore aqui depois da rotação à direita. Mas eu vou colocar aqui que eu esqueci de colocar. Então essa aqui é a rotação à direita. No 70. Veja então que depois da rotação da direita a gente obtém também essa mesma estrutura que a gente tinha aqui, tá? Então o P continua paradinho lá em cima, né? A gente teve que o Y subiu e o Z desceu, né? Então o 53 é o Y e o Z é o 70, né? E a gente pode ver também que essa subárvore aqui, né? Esse 84 aqui continua sendo a T4, né? O 60 continua sendo a T3. Eu quero mostrar só que a gente não mudou nada, tá? T2 a gente não tinha, né? Porque a gente não tinha esse nó aqui à esquerda. E o T1 é o 20 que está pendurado aqui em cima, tá? Ok. Então agora, se a gente fizer uma rotação à esquerda, né? Usando o P como pivô, basicamente o que a gente vai fazer é o quê? Pendurar o 40 à esquerda do 53 e a gente vai ter a nossa árvore totalmente balanceada, tá? Então, a gente vai ter a nossa árvore balanceada de acordo com a propriedade AVL. Então, vamos aplicar aqui a nossa rotação à esquerda, né? Então, só que agora usando o P como pivô, rotação esquerda, tá? Então, usando o P que é o 40, né? E como que vai ficar? Bem, na verdade o 53 agora vai virar a raiz dessa subárvore, que é a árvore toda no caso, né? Então, 53 vai virar a raiz, só escrever aqui para cima aqui. 53 vai virar a raiz, né? Aí a gente vai pendurar o P à esquerda do Y. Então, pendurar o P à esquerda do Y. Quem estava à direita do Y, a gente vai manter a subárvore do jeito que está, né? Então,
Eu vou até escrever essa subárvore aqui. Então, 70 vai estar aqui. E o 70 tem a árvore filho esquerdo e direito, né? Esquerda é o 60. E o 84 é o filho direito. Beleza? E daí, o filho esquerdo do 53 se torna o 40. Né? De acordo com a nossa rotação à esquerda. Tá? E quem estava pendurado à esquerda de P continua pendurado à esquerda de P. Isso a gente não vai mexer. Então quem estava pendurado à esquerda era o 20. Né? E veja então que todos os nós que estavam na árvore continuam na árvore. A gente continua respeitando a propriedade de árvore de busca binária. Né? E agora a gente diminuiu um nível a árvore. Né? Antes a árvore tinha altura 3 e agora a árvore tem altura 2 e está balanceada. Tá? A última coisa que falta para a gente fazer agora é reajustar os fatores de balanceamento. Lembre que os únicos fatores de balanceamento que a gente tem que mexer é no P, no Y e no Z. Tá? Os outros ficam exatamente do jeito que estão. Então, os outros eram o 60, que está valendo que o fator de balanceamento é 0, o 84, que também é 0, e o 20, que também é 0. Como eu falei para vocês, a gente tem certeza que a nova raiz também está balanceada. Tá? Então, esse cara aqui vale 0. Tá? E como a inserção do novo nó foi feita aqui na subárvore T3, tá? Então quer dizer que a gente balanceou a subárvore que está pendurado à direita, no nó Z. Tá? E isso quer dizer também que a gente deixou desbalanceado para a esquerda a árvore, a subárvore, né? A subárvore que está, a subárvore P. Tá? Então nesse caso, como ela está desbalanceada para a esquerda, o fator de balanceamento é 1. Tá? Então, pessoal, esse aqui é, né, o algoritmo de balanceamento que a gente precisa fazer quando a gente tem uma árvore desbalanceada em P que tem esse formato aqui. Tá? Então, quando, professor, que a gente precisa fazer o algoritmo de rotação à direita e de rotação à esquerda, né? O caso DE que a gente fala. Tá? Se a gente for analisar aqui, pessoal, né, olhar aqui no momento onde a gente obteve a violação da propriedade AVL, a gente vai ver que no nó que houve a violação, sempre vai valer menos 2, tá? E a direita dele vai valer 1. Novamente a gente tem a questão do fator de balanceamento estar trocado o sinal. Tá? Então quando o sinal é trocado, você tem que fazer 2 rotações para corrigir. Quando o sinal é o mesmo, apenas uma rotação já é suficiente. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Aqui que a gente escreve. Só para a gente escrever, né? Para a gente não esquecer. Tá? Então, quando o fator de balanceamento de P for igual, acho que é menos 2, isso, menos 2, e o fator de balanceamento de P, que aponta para a direita, foi igual a 1, ou seja, estão de sinal trocado, né? Exatamente a situação que a gente tem aqui, então é necessário executar uma rotação à direita em Y, desculpa, em Z, né? Uma rotação à direita em Z, e uma rotação à esquerda, em P, para reestabelecer a propriedade AVL. Tá? Então, quando a gente tem essa situação, né, e vocês podem ver que essa situação ela só pode ocorrer da gente estar voltando da direita, né, porque a gente vai ter que decrementar 1 para a gente ter menos 2. Para acontecer isso, a gente tem que estar voltando da direita. Tá? Esse caso, né, só ocorre no retorno da inserção
em uma subárvore direita. Então esse, pessoal, é o último caso de rebalanceamento que a gente tem em árvores AVL. As árvores AVL são muito famosas, não só porque foram as primeiras árvores autobalanceáveis, mas sim porque elas são muito eficientes e porque elas são razoavelmente simples de implementar. Basta a gente detectar um dos 4 casos que a gente estudou e aplicar as rotações correspondentes que a propriedade AVL é restabelecida. Por que o rebalanceamento é tão importante? Porque quando a árvore está balanceada, a gente mantém um controle sobre a altura da árvore em relação ao número de nós da árvore. Então, a gente consegue garantir que o custo da busca vai ser limitado pela altura da árvore. E como a gente sabe que a árvore AVL ela tem altura log de n, tá? Então a gente sabe que as buscas sempre vão demorar apenas log de n. Você vai ter que fazer log de n comparações para encontrar qualquer chave. Tá? E também a quantidade de operações que a gente tem que fazer para inserção também é proporcional à altura da árvore. Tá? Então a inserção a gente também tem esse mesmo custo log de n. A gente sabe que uma árvore balanceada tem no máximo a altura log de n, porque nesse caso a gente está falando de uma árvore de busca binária. Né? E uma árvore binária ela tem essa característica de ter no máximo, quando ela está balanceada, de ter no máximo a altura log de n. Lembre que esse log é na base 2. No caso da remoção, a remoção é um algoritmo um pouquinho mais complicado do que o da inserção que a gente viu hoje, mas no final das contas é muito parecido com a inserção, mesmo que seja um pouquinho mais complicado. Tá? A ideia geral da remoção é que a gente primeiro vai fazer a remoção, como se fosse uma árvore de busca binária normal, né? E daí, durante a volta da remoção, a gente vai ter que aplicar as mesmas verificações para procurar os mesmos casos de rebalanceamento que a gente tinha na inserção. Tá? Uma diferença bastante crucial entre a inserção e a remoção é que na inserção, uma vez que a gente resolve o balanceamento, tá? Não tem mais que fazer nem que verificar mais no resto do caminho para o topo da árvore, tá? Porque a gente pode simplesmente arrumar então localmente os desbalanceamentos durante a inserção. Tá? Tem garantia que acima do ponto que a gente houve a violação da AVL, não precisa mais arrumar nada. No caso da remoção, isso não é necessariamente verdade. Tá? No caso da remoção, depois de você arrumar localmente um desbalanceamento, é importante que durante a volta até a raiz, você continue verificando se obteve algum outro tipo de desbalanceamento local. Tá? Então essa é a principal diferença entre a inserção e a remoção numa árvore AVL. Pessoal, então espero que vocês tenham entendido, né? Esse tópico da árvore AVL ele não é simples, tá? Ele tem bastante detalhes, ele é um tópico razoavelmente difícil quando a gente está começando a estudar estrutura de dados. Tá? Mas dá uma olhadinha com calma em cada um dos procedimentos que a gente fez, que vocês vão ver que faz muito sentido, tá? E que com o tempo fica bastante natural a aplicação das árvores AVL. As árvores AVL elas são muito utilizadas, tá? Elas são um dos tipos mais comuns de árvore autobalanceável que a gente tem, tá? E principalmente por causa do custo dela, que é muito bom, tá? E também porque ela é como eu disse já, ela é razoavelmente fácil da gente implementar. Tá? Então, por hoje é só e até a próxima.